O nosso tema desse ano é 2 Coríntios 5:18. Abre aí, vamos ler juntos. Um irmão lê aí, por favor. Um irmão com uma voz de trovão. 2 Coríntios 5:18. Pode ler, irmão. Cadê os irmãos ousados? Amém. Glória a Deus. Voz aveludada. Agora nós precisamos de uma irmã para ler Mateus 6:6. Pode achar e pode ler, irmã. Amém? Pode se sentar. Irmãos, baseado nessa palavra de reconciliação, que está em 2 Coríntios 5:18, nós temos, desde o dia 1º de janeiro, ouvido várias ministrações a respeito desse tema, e um tema que já falou muito ao nosso coração. Nós já tivemos vários testemunhos de reconciliações, tanto com Deus, quanto de pessoas com outra pessoa. Nós já tivemos relatos emocionantes do que Deus já fez. Nós aprendemos aqui que reconciliar é o efeito da gente, se reconciliar com outra pessoa, seja ela a pessoa do Espírito Santo, ou seja, um irmão, uma irmã, alguém. Nós aprendemos também que a reconciliação, ela provém de Deus. Não fomos nós que escolhemos reconciliar, mas sim Deus escolheu reconciliar conosco, e que Ele tem tentado isso de várias formas. E eu falei com Deus que tantas coisas Deus já falou conosco sobre reconciliação, e o que mais era necessário nós aprendermos sobre reconciliação, que é um tema muito diário. Nós pensamos que uma vez eu vou reconciliar com alguém ou com Deus, e isso vai ser para o resto da vida. Nós enganamos muito, porque as coisas do mundo, as coisas que são contrárias à palavra de Deus, ela nos faz todos os dias se distanciar da presença do Senhor. Ela nos faz todos os dias paralisar do nosso relacionamento com o Senhor. E nós precisamos diariamente nos reconciliarmos. E uma coisa que eu falei com Deus, que muitas das vezes parece ser muito fácil, na prática, reconciliar. Parece ser, mas não é ser, não é muito fácil. Porque reconciliar vem junto uma atitude, e como foi dito na última ministração, uma disposição de nós termos um ato bem juntinho aí com o perdão. De nós fazermos uma reforma, uma faxina, de nós chegarmos perto de alguém ou chegarmos na presença do Senhor e fazer com que esse ato de reconciliação seja sincero. Isso é muito difícil. E eu falei com Deus, mas por que é tão difícil? Porque antes de nos reconciliar, nós precisamos de outras coisas. Muitas das vezes nós chegamos, nossa, eu vou na pessoa, pedir perdão, pronto, acabou, tal. E nós falamos muito da boca para fora, nós tomamos algumas decisões que é para mostrar que eu reconciliei, mas dentro de nós tem muitas coisas mal resolvidas ainda. E Deus me deu essa palavra que está em Mateus 6:6. E eu perguntei para Deus, o que tem a ver isso com reconciliar? E Deus perguntou para mim assim, por que é tão difícil fechar a porta? E eu pergunto para a igreja, por que é tão difícil fechar a porta? Mateus 6. Vou ler de novo aqui. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fecha orarás teu pai e teu pai que vem em secreto te... Reconciliação é um ciclo, é um processo.
que nós devemos fazer na nossa vida, como eu disse, diariamente, porque nós pensamos que é uma coisa esporádica. Porque todos os dias nós somos afrontados a distanciar do Senhor. Então, todos os dias nós temos que se achegar a Deus e nos reconciliar. E isso é um processo que, anteriormente, nós precisamos de orar. Oração também é diário. Todos os dias nós devemos orar. E nós não devemos orar, como diz a palavra do Senhor nesse texto mesmo abaixo, com vãs repetições, ou orar de qualquer forma, orar sem consciência daquilo que nós estamos orando. Orar é falar com Deus realmente aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que realmente tem que ser limpo, aquilo que realmente tem que haver transformação. E quando nós precisamos reconciliar, não tem como fazer isso sem antes nós orarmos. E quando nós vamos orar, igreja, aqui lógico que é uma palavra, é um exemplo de porta, porque às vezes você vai falar assim, mas o meu quarto não tem porta. Mas isso muitas vezes é simbólico, porque também é a porta do nosso coração. Quando nós vamos orar, a palavra do Senhor é bem prática em nos dizer que é para nós fecharmos a porta. O que significa esse fechar a porta que é tão difícil para nós? Tudo aquilo que nos distancia de Deus está lá fora. E tudo aquilo que nos aproxima de Deus é justamente isso aqui, falar com Ele em secreto. Se nós não irmos para o secreto com Deus, seja essa porta, a porta do seu quarto, seja essa porta, uma porta de uma salinha de oração, seja essa porta, a porta de um espaço que você tem justamente só para orar, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir chegar à reconciliação. Porque a porta, ela está limitando de tudo aquilo que está nos atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Essa porta, lá fora, é nós dizermos não para o pecado, é nós dizermos não para as intrigas, é nós dizermos não para o disse-me-disse, porque justamente essas coisas nada mais é do que uma distração para nós. É uma distração. Nossa, Regina, mas eu estou passando uma luta, uma perseguição na família. Nossa, eu estou passando uma perseguição no meu trabalho. Nossa, eu estou passando uma perseguição na minha faculdade. Isso tudo se chama distração. O inferno, ele tem artimanhas para te distrair, para você sair do foco. O nosso foco é só um. Qual que é ele? Qual que é o nosso foco? E todo momento, o inimigo tenta nos distrair. A todo momento, ele tenta nos distanciar do Senhor e fazer com que a gente não feche a porta. Você pode refletir aí no seu lugar hoje. Você entrou para dentro do seu quarto e tirou nem que seja 2 minutos com o Senhor? Não precisa responder, né? Você entrou para dentro do seu quarto e fechou a porta e falou com seus filhos, mamãe tem 5 minutos agora de tempo. Ou você avisou o seu marido, a sua esposa, eu vou ter um momento de oração, 2 minutos, 5 minutos que seja, eu preciso fechar a porta e ter um particular com o Senhor. Ou algum canto da sua casa, que mesmo que não tenha porta, mas você fechou espiritualmente de todos os problemas, de todas as contas a pagar, de todas as pessoas que estão tentando tirar a sua paz, e falou, agora eu vou ter um momento com Deus. Se você não teve, imagina comigo, é muito difícil fechar a porta. Está muito difícil fechar a porta hoje com tanta distração. Porque antes de fechar a porta, a gente está preocupado em responder o WhatsApp. Antes de fechar a porta, a gente não fecha a porta porque a gente fica, não, vou voltar e lavar mais uma vasilha. Não, eu vou limpar, eu vou passar a roupa, depois eu vou lá fechar a porta. Senão, eu estou tão preocupada com o que está acontecendo na rede social, ou com o que minha vizinha está falando lá no portão, ou se o galo perdeu ou ganhou, que eu não fecho a porta. E aí nós ficamos intrigados, porque entra ano e sai ano, e nós não estamos na presença do Senhor reconciliados como nós deveríamos estar. Irmãos,
o nosso único objetivo, o único objetivo do Senhor nesse processo de reconciliação é que nós sejamos reconciliados para sermos reconciliadores. Nós somos instrumento de reconciliação para outras pessoas. Quando você não fecha a porta do seu quarto, tem um particular com o Senhor e tem uma vida transformada todos os dias, isso quer dizer que você está paralisando a obra de Deus na sua vida e na vida de muitos que você nem conhece. Na vida das pessoas da sua casa. E nós falamos, eu vou, culto da família, eu vou lá, porque às vezes fala alguma coisa que esse homem muda, às vezes fala alguma coisa que essa mulher muda. Nós não somos, vou arrumar uma palavra mais bonitinha, que eu ia falar uma feinha. Nós não somos videntes, mágicos. Nós não fazemos, como diz lá os desenhos de magia, com a varinha. Nós somos homens e mulheres de Deus que temos princípios a seguir. E quando eles são seguidos, as coisas acontecem. E muitas das vezes nós queremos uma coisa mágica, sendo que nós, dentro da nossa casa, como instrumento da família, de reconciliação, nós estamos barrando o agir de Deus. Nós estamos paralisando a reconciliação dentro do nosso lar por causa da nossa atitude de não orar, por causa da nossa atitude de não fechar a porta. Fechar a porta é uma escolha. E você escolhe sim ou não. Ou eu vou ter um particular com o Senhor todos os dias e vou viver uma vida com Ele, ou você vai conhecer Ele só de ouvir falar. Ou você vai conhecer Ele só de ouvir falar. Nossa, mas Deus fez uma obra na vida do irmão. Nossa, mas o ministério da irmã está evoluindo. Nossa, o irmão esses dias chegou aqui, já está com carteira, carro. Isso, irmãos, é uma consequência de quem tem vida com Deus. Não existe troca, não existe barganha. Isso é uma consequência de quem entra para dentro do quarto, fecha a porta e tem um particular com o Senhor. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, as coisas fluem. Mesmo na luta, as coisas acontecem. Elas andam não por causa da força do nosso braço. Nossa, eu preciso fazer isso para acontecer aquilo. Não, de forma alguma. Nós fazemos porque Deus já nos deixou orientação de trabalhar, de crescer, de estudar, de ter princípios, de melhorar cada dia mais na obra do Senhor. Mas as coisas acontecem na medida que Deus vê as ações do nosso coração, o nosso particular com Ele. Deus nos conhece no secreto. Muitas pessoas aqui precisam se reconciliar, mas primeiro precisam se reconciliar com o Senhor. Muitas pessoas aqui, como Deus me deu uma palavra no culto de quarta à tarde, que na igreja tem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas que vêm na igreja como religiosos, vêm por vir, mas não conhece esse Deus de viver com Ele. Conhece de ouvir falar. E não estão reconciliados com Ele. Regina, mas isso é muito forte, mas isso é muito triste. Porque o Deus que nós pregamos aqui é um Deus que faz na vida de muitos, mas é um Deus que está disposto a fazer na vida de todos. E isso depende do nosso querer fechar a porta. Quando nós fechamos a porta, igreja, nós fechamos a porta para as coisas do mundo. O que mais tem assolado, de uns 6 meses para cá, não só Ibirité, mas o Brasil, é o disse-me-disse nas redes sociais. Antes que acontecesse alguma coisa lá em Brasília, o inferno das fofocas já tinha chegado em todos os bairros. Se alguém achou que aquela pessoa ali, o Celso, parece com a pessoa que fez alguma coisa lá no Pará, eles pegaram a foto do Celso, né? Como é que fala? Printar? Quê? Vai lá, ajuda a tia. É dessa geração, eu não. Tirar a fotinha dele, colocar um texto e falar que ele é aquela pessoa lá. Antes de comprovar isso, já vieram um grupo de pessoas, espancaram,
já vieram um grupo de pessoas que caluniaram, já vieram um grupo de pessoas e debocharam. Isso está acontecendo no Brasil todo. Agora, se nós, cristãos de todo o Brasil, tivesse fechado a porta e estivesse em oração, esse tipo de coisa estava acontecendo? Se nós cristãos, a igreja do Senhor, independente que seja denominação, quadrangular, assembleia, Batista Betel, Batista da Paz, se nós estivermos com a porta fechada, nós estávamos aceitando as artimanhas do inferno para destruir não só a nossa família, mas como as famílias ao nosso derredor. Infelizmente, nós temos deixado de ser instrumentos de reconciliação para ser instrumentos de destruição dentro da igreja. Nós não levantamos a nossa boca e falamos, olha, eu vou orar. Nós não levantamos a nossa boca e falamos assim, olha, conta comigo. Eu estou aqui 30 minutos mais cedo para conversar com você. Vem cá, não faz isso. O Senhor fala assim na palavra dele, vamos ler um salmo, vamos cantar um hino. Nós não nos dispomos a ser instrumentos de reconciliação, mas nós deixamos a porta escancarada e achamos graça em ser instrumento de destruição. Nós estamos achando graça esse tipo de coisa entrar na nossa casa. Estamos achando graça fazer piadinha do nosso cônjuge, diminuir a esposa, diminuir os filhos. Nós estamos achando graça e normal em sermos instrumentos de destruição. Uma mulher de Deus falou esses dias na televisão que a responsabilidade do Brasil está dessa forma, é dos cristãos. Foi eu não, foi ela. Então, se a responsabilidade da nossa comunidade, da nossa igreja, ou do nosso meio que nós vivemos de estar assim, é porque nós não estamos sendo aquilo que Deus sonhou que nós sejamos. Nós não estamos dando o nosso melhor para ser instrumento de reconciliação. Muitas das vezes, quando as pessoas falam demais, nós temos a ficar muito tristes. Aí a gente vai lá no Face, a gente não, porque eu não gosto disso. Aí, vai lá, aí a gente coloca lá, a pessoa coloca lá no Face, estou se sentindo deprimido, estou me sentindo triste, por causa de calúnia, difamação, porque a sogra falou, porque a vizinha falou, porque a cunhada falou, porque a pessoa da igreja falou. Irmãos, a nossa palavra, a palavra do Senhor, fala que é para nós estarmos focados nele, trazer à memória aquilo que dá esperança. Quando alguém falar de você, lembra tudo aquilo que Deus já fez através da sua vida. Lembra tudo aquilo que Deus já te falou que vai fazer. Lembra das palavras proféticas. Lembra dos seus momentos em secreto. Lembra de tudo aquilo que você já tem com Deus. Para de pegar a palavra negativa, disse-me disse, e parar o seu ministério, parar a sua família. Você está deixando de ser reconciliador para ser um pé de couve, parado, que não faz nada. Dentro dessa igreja nós temos potência, não só para ganhar Ibirité, como as cidades vizinhas, para estar em todos os abrigos da região, para estarmos atuando em todas as escolas da região, mas nós estamos sendo distraídos por coisas banais. Nós estamos sendo distraídos porque fulano falou. Ah, porque o meu marido acordou, em vez de ele me beijar, que a gente acha que casamento é igual os filmes da Disney. Que o marido vai acordar lindo, com o cabelo penteado, com um hálito refrescante, e vai falar, bom dia, amor. Né? A gente tem algumas ideias na nossa cabeça que são ideias que vêm da televisão, são ideias que vêm dos filmes, são ideias que vêm das mentiras, das minisséries. São ideias que são trabalhadas para entrar no seu subconsciente e alguma hora se manifestar. Porque muitas das vezes nós rejeitamos o marido ou rejeitamos a esposa porque ele não é aquele ideal que nós criamos aqui.
Querido, você pode trocar 10 vezes. 10 vezes não vai ser o ideal, porque não tem ninguém perfeito. Pelo contrário, você vai trocando e à medida que você vai trocando, vai piorando. Vai piorando. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma reunião só com casais que já estiveram segundo casamento, que nos procuraram. Porque aí tem os problemas do primeiro e do segundo. E aqueles problemas que não resolveram no primeiro, que ele não conseguiu, ele está duplicado no terceiro e não sabe nem o que faz. Então nós precisamos ter maturidade em falar com Deus. Deus, quais são os seus princípios para o meu casamento? O que o Senhor quer como o Senhor quer que eu ande? E nós queremos seguir os princípios do mundo. E como esses princípios têm piorado? Você vai em certos lugares, não dá para conversar meia hora com as mulheres, com as missionárias, as futuras missionárias. Porque a ideia é tão ruim para a família e para casamento, daí a gente vê o nosso reflexo nos nossos jovens, totalmente desorientados. Quando nós lemos o versículo que fala de fechar a porta do nosso quarto, nós falamos de intimidade com o Senhor. E quando nós vamos entrar num grau de intimidade maior, no secreto, reconciliar, fechar a porta, isso vai nos significar melhorar o nosso tempo com Deus. Você vai vir aqui cultuar o Senhor e só vai ser consequência daquilo que você já tem feito na sua casa. Vai ser só consequência daquilo que você já tem um relacionamento com Ele. Porque muitas das vezes você fala assim, gente, eu fui no culto, não aconteceu nada, de novo. Mas é porque você não conversou com o Senhor aquilo que você deve conversar. Tem coisas, igreja, que nós estamos guardando no quartinho da bagunça, lá dentro do nosso coração, que nós não expomos. E você não tem que expor para mim, você tem que expor para o Senhor. Muitas das vezes, se você quiser confessar alguém, algum obreiro, um pastor, confesse. Mas começa a faxina no seu coração. Quando nós vamos arrumar a casa, ou a gente começa a abrir tudo, e depois que vai limpando, a gente vem fechando, né? As mulheres vêm fechando, fecha a janela, fecha a porta do que já está limpo, e começa a dar uma geral lá no quartinho da bagunça, que está lá no seu coração, e você tem guardado mágoa ainda. Porque muitas das vezes nós falamos assim, mas, nossa, o meu ministério está tão além. Era para o meu trabalho, para a minha vida profissional, está tão além. Era para isso, está tão além. Só que não está além, porque nós não nos dispomos ainda a se reconciliar com o Senhor. Para reconciliar, você vai ter que voltar, orar e faxinar. Jogar para fora o orgulho. Jogar para fora a soberba. Jogar para fora a falta de perdão. Jogar para fora algum abuso, alguma pessoa que te desfez, que te molestou ou que te frustrou e aquilo você guardou de uma forma que se transformou numa raiz de amargura. Muitas das vezes você vai ter que dar uma geral aí, emocional, e tirar tudo aquilo que está te limitando. Nós temos medo de avançar. A palavra do Senhor diz que Ele nos deu um espírito de coragem. E nós temos medo de avançar em tantas coisas. Tem pessoas que já eram para estar despontando na área profissional e têm medo de falar. São competentes e não conseguem falar. Isso não é de Deus. Vai para o particular com o Senhor. Peça a Deus para limpar, porque Deus limpa o nosso coração, tira tudo aquilo que não provém dEle. Muitas das vezes no casamento tem guardado coisas da época do namoro. E as meninas e os jovens, fiquem atentos. Se vocês não estão curados, sarados, não casem. Nós estamos cansados de falar no curso de noivo. A palavra solteiro vem de um derivado inteiro. Ela significa inteiro. Você, para casar, você não pode estar pelos pedaços. Nossa, mas aquela pessoa levou de mim e eu estou frustrada, eu estou deprimida. Ah, mas eu vou arrumar outra e vou casar. O negócio é casar. Não é. Você vai casar e vai adoecer a outra pessoa, porque você está faltando um pedaço.
Para casar, nós precisamos estar inteiros, plenos no Senhor. Porque imagina duas pessoas faltando pedaços casando. Por isso que vocês vêem 6 meses de casado, acabou a graça. Acabou o encanto da Cinderela. 6 meses de casado, está correndo para a igreja, pedindo pelo amor de Deus, tem como desistir daquele negócio? Que não estava muito consciente do que fez? Tem como desistir, não. Então pense antes de casar. Para mim casar, eu tenho que estar pleno no Senhor. A reconciliação com o Senhor, ela nos traz plenitude. E nós plenos no Senhor, aí nós podemos se unir a outra pessoa. Porque ser uma só carne não significa que essa pessoa vai te completar, não. Tem aquele ditado lá, é metade da minha laranja, é metade da maçã, sei lá. Não, ela vai te complementar. Essa pessoa com você, vocês vão ser o melhor de Deus se as duas estiverem inteiras. Casa para você ver incompleto com jugo desigual. Você quer ir para a igreja, quer ir para o pagode. Você quer vir para a Santa Ceia, quer beber pinga. Casa com jugo desigual. As novinhas e os jovens sentam com o irmão para conversar antes de casar, antes de arrumar a primeira namorada, e pede conselho com alguém, homem de Deus, que quer servir ao Senhor e o cônjuge não quer. Então, irmãos, esteja inteiro, esteja pleno para assumir um compromisso, porque senão a sua luta vai ser bem maior. Agora, se você já casou, não deixe de se reconciliar com o Senhor todos os dias, para ser fortalecido e conduzir o seu matrimônio, para ser fortalecido e conduzir a sua família. Nós vemos hoje as pessoas desistirem e ficarem dentro de casas como zumbis, mortos-vivos. E não luta mais, e não ora mais, e não busca mais, e não acredita mais, e não tem mais esperança. A palavra do Senhor nos fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Se a sua família ainda não é aquilo que Deus sonhou, porque ela nunca vai ser o que você sonha. Lógico que Deus pode realizar os desejos do nosso coração, sim. Mas sempre peça a Deus para fazer da sua família aquilo que Ele sonha. Não desista, se reconcilie todos os dias com o Senhor. Seja o instrumento de reconciliação na sua casa. Não desista de orar pelos seus. Não desista de ministrar a palavra. Não desista de todos os dias conversar. Irmãos, uma ministrante aqui uma vez falou dos casais fazer terapia, né? Que é terapia aqui, e lavar vasilha junto e fazer terapia. Eu tenho um livro também que fala da terapia à mesa. Sente a sua família, se for você e seu filho, se for você e seu irmão, sente à mesa na hora das refeições e converse. Aprenda a ter comunhão com os seus. Muitas das vezes as pessoas vêm nos perguntar coisas banais. Vêm perguntar coisas que ela poderia estar conversando com o irmão da casa dela, com o pai. Porque dentro de casa não tem mais diálogo. Coloque limites nas redes sociais para que vocês tenham momentos de comunhão. Momentos de oração. Muitas das vezes quem está ministrando dentro do lar é a televisão. Agora é hora daquele programa. Já está até programado a vida da família dentro da televisão. O que um gosta, o que não gosta, o que outro fala, e vive de acordo com aquilo que passa na TV. Nós precisamos, através da reconciliação, buscar comunhão dos nossos. Amém? É muito difícil fechar a porta fisicamente e espiritualmente. Porque quando nós fechamos a porta espiritualmente, nós estamos deixando para fora tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que é pecado e que nos distancia do Senhor. Quando nós fechamos a porta emocionalmente, nós estamos deixando para fora tudo aquilo que tenta nos paralisar. O que mais tem paralisado, e pasmem, dentro do corpo de Cristo, são os problemas emocionais. O medo, o ciúme, a ansiedade, o estresse tem tomado as pessoas de tal forma que elas estão ficando tomadas por essa situação e não avançam em área nenhuma. Nós temos que tomar a palavra do Senhor
e praticá-la para que essas questões emocionais não nos dominem. Muitas das vezes nós vemos pessoas na igreja, mas totalmente controladas pelo seu emocional. Nós somos seres guiados pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos achar a força que há no poder de Deus, porque muitas das vezes nós não encontramos, porque nós estamos com a porta muito aberta para as coisas do mundo, e começar a ter uma vida com Ele, que essas coisas emocionais não vão nos controlar mais. Não desista das coisas da sua família por causa de emocionalismo, por causa de piti, por causa de pequenos atritos que vão passar e as coisas realmente que são de valor fundamentais vão permanecer. Fechar a porta. Eu gostaria que a igreja abrisse a palavra do Senhor na Apocalipse 3:20. Porque muitas das vezes é difícil fechar a porta do quarto. Mas também é muito difícil abrir a porta do nosso coração. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Por que é tão difícil fechar a porta do quarto? E por que é tão difícil abrir a porta do nosso coração? Comece a fechar mais a porta do seu quarto em relação às coisas que não são do Senhor. E abra o seu coração para as coisas que são dele. Muitas das vezes nós viemos à igreja e nós temos medo da oração. Nós temos medo da palavra. Nós temos medo que a pessoa vai colocar a mão em mim. Nós temos medo de se entregar às coisas de Deus. Nós temos medo de se nos envolver na obra, porque mais uma pessoa vai me frustrar. Nós temos medo de abrir a porta do nosso coração para as coisas que realmente vão nos trazer plenitude, que realmente vão nos deixar completos. Nós precisamos, esses dias, pensar nesses momentos de reconciliação, em fechar a porta mais, ter mais tempo com Deus e abrir a porta do nosso coração, porque na palavra do Senhor fala que Ele está à porta e bate. E muitas vezes nós temos rejeitado o Senhor Jesus, nós temos rejeitado nas nossas atitudes de falar assim, não, aqui quem governa sou eu. Eu quero assim, eu vou fazer assim. Eu vou casar com fulano porque eu quero. Eu não vou fazer isso porque eu não quero. Eu vou vestir tal roupa porque eu quero. Eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar porque eu quero. Nós governamos a nossa vida de acordo com o nosso achismo e de acordo com a nossa emoção. E não deixamos quem está à porta batendo entrar e governar a nossa casa. A palavra do Senhor nos diz que nós somos casa, morada de Deus. E para haver reconciliação, para haver a presença do Senhor, nós precisamos permitir que o Senhor entre e more dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus. Isso é o que vai resolver os problemas da sua família. Sabe por quê? Porque mesmo que o milagre ainda não aconteceu lá, Deus, quando Ele mora dentro de nós, Ele vai mudar a sua forma de olhar. Muitas vezes você pode olhar para uma pessoa e falar assim, nossa, essa pessoa mudou tanto depois que ela se converteu. Ela mudou tanto, mas ela mudou tanto. Porque a pessoa muda o jeito de olhar. Você não olha para aquela pessoa da sua casa que está te dando trabalho mais com raiva. Você não olha mais com abominação ou querer recusar repúdio dessa pessoa. Você olha com olhos de amor. Porque quando você tem o Espírito Santo, você vê como Ele vê. Então a pessoa que está na sua casa te dando trabalho, na sua família te dando trabalho, ela precisa ver Jesus em você. Ela precisa ver atitudes de reconciliação em você. Ela precisa ver falas
de Jesus em você. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Tem muitas pessoas aqui que precisam muito colocar muitas coisas em prática, principalmente dentro da sua casa. E como a palavra do Senhor falou hoje, por que é tão difícil fechar a porta? Não perca essa oportunidade de hoje fechar a porta para coisas que estão entrando dentro da sua casa e tem destruído a comunhão com Deus. Não perca a oportunidade de hoje sentar, conversar com o seu cônjuge, conversar com os seus filhos e colocar limites. Nem que para isso você tenha que anotar, pedir direção de Deus na palavra. Deus me deu essa palavra para me resolver essa e essa situação. Porque tem problemas emocionais, financeiros, profissionais que vão ser resolvidos de acordo com as direções do Senhor na palavra. Mas precisa haver, antes disso, momentos de comunhão com o Senhor. E nós muitas das vezes viemos à igreja, vamos embora da mesma forma. Não perca essa oportunidade. Ela pode ser a última. Ah, mas isso quer dizer, Jesus pode voltar? Nós podemos falecer? Ou nós podemos morrer espiritualmente? Porque muitas das vezes nós ficamos preocupados em morrer fisicamente. Mas nós esquecemos que muitas pessoas já estão entre nós e já estão mortas. Feche seus olhos. Deus, essa é a tua palavra. E só o Senhor tem poder, Deus, para reconciliar ou para Deus despertar no coração do teu povo, Deus, o desejo de reconciliação. Deus, assim como o Senhor havia me falado, Senhor, de pessoas que estão aqui e que já têm dons, ministérios, Senhor, já têm, Senhor, planos e projetos, mas estão totalmente paralisados por causa da falta de reconciliação, por causa da falta de liberação no mundo espiritual, Senhor. Deus, desperta o teu povo nesse momento. Que haja em cada coração nesse momento, Senhor, Deus, a convicção daquilo que o Senhor falou e a decisão, Deus, em nome de Jesus, em ter uma atitude diferente. Deus, essas famílias só serão transformadas à medida que os instrumentos de reconciliação se manifestem. E Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que aqui está, Deus, seja um instrumento de reconciliação. Que eles entendam, Deus, o poder deles em ti, em nome de Jesus. Abre a boca dos teus servos, Senhor, para liberar no mundo espiritual parentes, os cônjuges, líderes, Deus, pessoas, Senhor, que muitas vezes desapontaram. Mas nós também temos que ter a consciência que ninguém é da forma que a gente quer que seja. Porque o Senhor nos fez todos com diferenças. E aquilo que é para ser bênção, nós temos usado, Senhor, ó Deus, para ser maldição. As diferenças foram feitas para complementar. E nós temos usado as diferenças, Deus, para destruir uns aos outros. Deus, desperta no teu povo o desejo de reconciliar. Deus, trabalha, Deus, em nome de Jesus, na mente de cada um, trazendo a esperança, Pai, trazendo a consciência, Deus, aquilo que o Senhor já falou. Deus, há mulheres, Senhor, com dons sobrenaturais nesse lugar e estão paralisadas, Senhor, pelo poder da palavra. Deus, em nome de Jesus, nós quebramos, Senhor, no nome de Jesus, toda palavra de maldição. Nós quebramos, Deus, no nome de Jesus, toda palavra maligna que frustrou e paralisou a vida dessas mulheres. Pai, sobre a vida desses homens, Deus, palavras, Senhor, Deus, de humilhação, de desonra, nós repreendemos em nome de Jesus. Cada homem desses o Senhor fez para ser líderes do seu lar, para ser homens, Senhor, com hombridade, Deus, de caráter e honra.
Deus, restaura a honra, Deus, dos homens dessa igreja, de cada um que entrou aqui, Pai, e não te conhece, que eles possam ter um desejo, Senhor, em te conhecer através da reconciliação. Espírito Santo, traga, Deus, em nome de Jesus, à existência aquilo que não existe. Deus, que eles tenham a coragem, nós profetizamos a coragem do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui. Deus, aqueles jovens que têm o dom, que têm o desejo em Te servir, em tocar, em cantar para o Senhor, coloca coragem em fazer as coisas do Senhor. Aqueles que têm o desejo, Pai, Deus, e já têm os projetos do Senhor, em ser, Deus, evangelistas, em ser missionários. Deus, coloca coragem, desperta, Deus, em nome de Jesus, o desejo em Te servir. Não nos deixa, Deus, ser uma igreja parada, ser uma igreja morta, ser uma igreja, Senhor, que está paralisando as nossas vidas e a vida da nossa família. Mas nos permita ser, Deus, instrumentos de reconciliação, Pai. Em nome de Jesus.